Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada pela confiança que você tem em nós, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Eliane? Sim, para nós é sempre muito gostoso, às vezes até a gente dá risada aqui, outras vezes o assunto é sério, mas é sempre muito bom. É prazeroso, sim. Sim. Hoje, eu dei o título dessa pauta de Onde estão os Consoladores? Na verdade, é o título de uma crônica, né? As pessoas sempre perguntam assim, onde é que vocês se inspiram, o que buscam, né? A gente quer falar de coisas que estão acontecendo por aí, e títulos sempre me chamam a atenção, e essa é uma crônica que eu li, que me chamou a atenção não só pelo título, mas ela começava com um versículo bíblico. Uma crônica de Marcelo de Paola, que começava com um texto de Eclesiastes, e eu vou tomar um tempinho para ler alguns trechos dessa crônica que vai pautar a nossa conversa. Examinei também todas as opressões que se comete debaixo do sol. Aí está o choro dos oprimidos e não há quem os console. Ninguém se apoia contra a violência dos seus opressores. Eclesiastes 4, 1 e 2. Este era o versículo que abria a crônica. Aí ele começa a crônica assim. Quando eu me pego profundamente entristecido, olhando no espelho e não me reconhecendo em meio a tantas lamúrias, quando a minha existência se torna insonsa, de maneira que eu não vejo graça nem no sorriso de uma criança, quando eu me acovardo em autopiedade ante os dissabores do cotidiano, eu penso naquele cego que diariamente pela manhã no cruzamento de rua cumprimenta os motoristas com um sonoro bom dia. Eu penso nos pequeninos que comercializam coisas no faróis que poderiam adoçar-lhes a infância. Penso nos malabares deficientes que correm contra o relógio, disputando ali nos semáforos. Penso nas macas dos corredores em hospitais públicos. Nisto o meu rosto cora-se de vergonha. A boca seca, o coração aperta, o suor me molha as mãos. Quando os meus olhos encontram o choro dos oprimidos e finalmente enxerga que quem deveria lhe levar o consolo está por demais ocupado consolando-se a si mesmo. Bonita, Uau, né? É, muito interessante. Bem interessante mesmo. Eu pulei algumas social, coisinhas, né? Mas, sabe, queridos, nós até tivemos outras conversas a respeito de consolos, né? Nós já conversamos sobre consolados para consolar, né? E tudo mais. Isso. Mas essa é uma pergunta. Onde estão os consoladores? Exatamente. Né? Da mesma maneira como ele pôde enxergar isso, né? Ele estava tão mergulhado no sofrimento dele, né? E um sofrimento, às vezes, que nem era, né, tão sofrimento assim. Você pode acordar péssimo num dia por motivos que você nem... mudança de humor, né? Mudança de humor e tudo mais, né? E não perceber que quem realmente precisa de consolo são os outros, e não você. E assim, ante ao sofrimento intenso, né? Porque vamos lá, um deficiente físico que precisa ir para as ruas, como ele comentou ali, para pedir, né? Ou então precisa estar fazendo uma ginástica tremenda para ganhar um dinheirinho. Então, assim, tem pessoas realmente numa situação de carência muito grande, né, Mirtes? E sabe, assim... esse onde estão os consoladores, eu acho que é uma chamada para a gente deixar de pensar só na gente. Só na gente, sabe? exatamente. E olhar, porque o primeiro olhar também para esse tipo de gente, existe um olhar primeiro que é assim, nossa,
culpa do pai e da mãe que mandou uma criança para o sinaleiro, né? sinaleiro. Ou olha esse Podia homem sair que tá... e trabalhar, É, né? podia É. sair. Enfim, tem 1001 argumentos e eu não vou entrar Nessa em julgamento situação. nessa Porque situação, não porque cabe a nós não julgarmos, cabe, né? não cabe não mesmo, cabe. cada um sabe o que pensa, seu. sabe o que faz, se eles estão lá. Mas a Bíblia fala de consolo e de consoladores, e eu quero ler para você. Em 2 Coríntios, capítulo 1, começando no 3, diz assim: Bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e para a vossa salvação. Se somos confortados, também é para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que também nós padecemos. Né? Exatamente. Quer dizer, do mesmo jeito que somos afligidos por dores e sofrimentos, podemos ajudar os outros a sair dessa. E ele diz assim que o consolo, e ele deixa muito claro, o consolo vem de Deus. Não tem, e nós temos que ter esse entendimento de tal maneira, porque é por ele que nós somos consolados. Você pode perceber, se uma pessoa vai trazer qualquer consolo que não seja o de Deus, que seja um consolo comum, aquele assim, eu sei o que você está passando, porque eu também já passei por isso. Pode parecer consolador para a pessoa, eu entendo o que você está passando, porque eu já passei. Não é verdade. Você não tem ideia do que significa para mim a mesma coisa, sabe? As pessoas acham muito simples isso. Eu também já me separei, eu entendo quem se separou, ou eu até posso... Não é assim que funciona. Porque assim não é a situação em si, porque como eu vivo uma coisa, você pode viver com uma intensidade maior. Às vezes a minha dor está num outro ponto que para você não, né? Então você pode avaliar do seu ponto de vista, mas não do meu, né? Então a instrução de Paulo é assim, nós precisamos levar consolo. A crônica que eu li, o Eclesiastes chama onde vocês estão que não estão consolando. Então, se eu preciso levar consolo, eu preciso entender o que é consolo, eu preciso entender esse consolo que eu recebo de Deus, né? Para eu poder fazer isso com... Exatamente. Deus poderia e pode até consolar diretamente a pessoa, mas como ele fala lá nos mandamentos, acho que é legal a gente trazer, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a próximo como a si mesmo. Então, ele gosta dessa aproximação entre nós, que eu possa ser veículo para consolar o outro, né? Ele poderia fazer tudo sozinho, mas é a intenção dele? Não, a intenção é que nós sejamos usados, nós sejamos canais, né? Para que ele possa agir. Principalmente porque ele é um Deus invisível. Ele é espírito. E às vezes o consolo tem a ver com um abraço, com um toque. Né? O consolo tem a ver com um toque. Às vezes pegar na mão, segurar a mão. Ajudar de alguma forma. É muito mais ativa, consolador, né? do que abrir a boca e falar um monte de coisas para a pessoa. Levar, né? Um pão, né? Ou um mimo, assim, né? Ou mesmo fazer uma cesta básica e entregar, se a carência assim, é essa, né? A gente vê, cada um tem um hábito, uma coisa, como eu disse, cada um encara as coisas nos semáforos, que é uma realidade da nossa sociedade. Sim, tá por aí, tá todo mundo vendo. Então, é assim, tem pessoas que deixam trocadinhos no carro para dar trocadinhos. O coração, cada um faz o que quer. Eu tenho o hábito de ter docinhos, bolinhos. Bolinhos da Balduco, que são individuais. Que vêm fechadinho. Fechadinho. Né? Eu tenho uma porção de bolinhos da Balduco, tenho leite, eu tenho docinhos e coisas assim.
Porque eu vejo muita criança e de repente, eu acho assim, quando você dá um doce para uma criança, né? Eu estou minimizando. Eu tenho certeza que eu só estou fazendo isso, né? Mas adulto, eu tive uma experiência com um adulto outro dia, porque eu fiquei com muita compaixão dele mesmo, do estado dele. Alguns a gente não tem essa compaixão, né? Isso. A gente olha. Esse eu fiquei com muita compaixão. E ele pediu alguma coisa e eu realmente não é lugar onde você vai abrir bolsa, pegar, né? Bolsa, exatamente. Não pode nem se pôr em risco. Eu por falei causa para ele, disso. você quer um bolinho? Ele falou, eu quero. E aí o meu carro andou, eu parei no sinal, eu vi ele assim, eu dei 2. Eu vi ele correr, sentar na calçada Para comer e o bolinho. comer aquele bolinho, sabe? Alguma coisa assim, né? Eu entendo. E eu estou falando nisso porque nem serve de modelo, nada, mas para você ter uma ação de consolo. Que às vezes o mínimo é uma ação gostosa, faz um carinho na hora que ele está precisando. E é o que você pode fazer em 2 minutos ali, a né? gente vê, eu, por exemplo, tenho um mercado que eu frequento. No semáforo. Tem um mercado que eu frequento e como ele tem um espaço aberto para a rua, direto para a rua, é bastante comum ficar mãe com criança e coisa, na hora que você entra, porque você entra por ali, sai por ali, né, eles ficam na entrada dizendo, na hora que sair, traz alguma coisa para mim, né? Eu vejo eles sempre pedindo. Nem sempre eu os escuto ou eu vejo e falo, mas um dia também aconteceu isso. Ela falou assim, traz alguma coisinha para mim. E eu nem tinha pensado nisso, estava fazendo uma compra relativamente grande. Sabe que eu fui atraída? Por mamão. Mamão, eu gosto muito de mamão. E eles estavam belíssimos, bem amarelos, grandes, enormes, estavam lindo. E eu peguei o meu, na hora que eu peguei, eu falei, quer saber, eu vou levar um mamão. E na saída, né, eu tirei, porque a menina empacotou os 2 juntos, né? Eu tirei um, ofereci. A menininha que estava do lado, na hora que viu, falava, mamão. Ela dizia assim, mamão. Alegria, mãe, né? Que coisa legal, nós vamos comer mamão. Sabe? Não sei se você está me entendendo, né? Não, o que a mas gente está falando. É nas pequenas coisas, não é assim, né? No detalhe também, né? Que você cativa, né? Comigo aconteceu uma coisa interessante, assim, que às vezes eu vou pegar frango na hora do almoço, que quando a gente grava, eu faço o almoço mais rapidinho, e fui buscar um frango assado. E o moço pediu. E junto eu trouxe, acho que uma coxa, assim, né? Que eu falei, é quentinho, fácil dele pegar. E quando eu saí, ele não estava mais. Daí eu brinquei assim, falei, homem de pouco café, né? Ele pediu. Ele não ficou agora não ficou aqui. Para receber. Mas esse é o nosso... É uma experiência que Deus nos chama para fazer, tá? É bastante individual. Sim. Mas é uma coisa que tem que vir de Deus. De Deus. Se você se sente consolado por Deus, porque, Eliane, o que eu estou falando, que se Ele nos consola para sermos consolados, a gente resiste ao consolo de Deus. Não tem gente que resiste? Sim, tem gente que resiste, rejeita. Rejeita, né? fala assim, o senhor podia evitar isso, não evitou? Então agora eu quero sofrer. Não venha me consolar. Briga com Deus, eles rejeitam. Sabe, se coloca isso diante de Deus, sabe? Então, tem coisas assim, e a palavra continua sendo onde é que estão aqueles que vão ser chamados para consolar. Exatamente. Né? E a gente quer dar, eu vou fazer um intervalo bem pequeno, mas eu quero dar umas dicas de quem pode, quem não pode, né, consolar ou não, para você poder responder quando eu pergunto onde estão os consoladores. Quem sabe você diga, eis-me aqui. Eu sou aqui, Né? Exatamente. Não é isso? A gente volta já. Estamos de volta e nós estamos falando sobre onde estão os consoladores. Né? Aprendendo um pouco sobre consolo, né? E Paulo vai nos ensinar em 2 Coríntios 4, começando no 16, ele diz assim, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação,
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. São eternas. Essa é uma chave Que muito legal é. para consolo, sabe por quê? Não existe nada que você possa se apoiar de imediato para consolar. O consolo que Deus está falando tem a ver com a esperança para depois, né? Isso, não vai mudar a realidade, né? Nada, mas sabe? ela te dá um aconchego para suportar, É, né? é nisso que vai se basear que Paulo está falando. E ele diz assim, por isso não desanimamos. Gente, essa é uma coisa que fez diferença para mim quando eu ia ao enterro. Porque antes, eu não nasci num berço evangélico, né? Eu me converti já depois de adulta, depois de casada. Mas uma coisa que me chamava a atenção é que quando eu ia ao enterro que não era evangélico, era uma choradeira, e nos enterros de evangélicos tinha música, cantavam, suave, né? E consolados, porque o consolo dele estava além daquilo. Estava na esperança de se encontrar, sabe? A gente até podia ter essa ideia antes, mas você não tinha aquela convicção, né? Isso, exatamente. Então, o consolo era esse. Paulo diz a mesma coisa, nas coisas que são eternas, sabe? Exatamente, do que se não se vê, né? Sabe que vai ter um depois, né? Então, é diferente de você chegar para alguém que perdeu alguém e falar assim, eu já passei por isso. Sabe, é a convicção de você vai encontrar com ele de novo. De novo, né? exatamente. Você tem que consolar com aquilo que Deus te ensinou. Né? Se você estava em Jesus, se eles estavam em Jesus, né? É dessa maneira que a gente tem que consolar. E muitas vezes eu digo assim, se deixar consolar, né? Somente, por isso que eu digo para você que eu dar, somente pessoas que se deixaram consolar por Deus conseguem consolar o outro. Certamente. Né? Porque é de coração, vem de um genuíno estar ali saber presente saber o que é consolo. Porque senão é só palavra bonita que você está falando. Isso que eu ia falar, nem precisa falar. Não precisa. É só estar junto, né? Sabe? E você vai saber disso, se você vai ser usado ou não, né? Porque, inclusive, tem pessoas que você diz, você pode ir lá falar com fulana que está passando isso. Ela diz para você assim, não consigo. Você não conhece assim? Já teve, né? sim. Não consigo, não é para mim, manda outro, porque ela não recebeu consolo. Não sabe o que é chegar, não sabe o que estar com o outro, né? Porque só pode consolar quem já foi consolado. Né? Então, quando ela diz, eu não consigo, é porque não teve essa experiência mesmo. E outra coisa também, quem abriga qualquer tipo de raiva no coração, jamais vai consolar o outro. Porque ele vai, primeira coisa que ele vai pensar, bom, eu quando precisei, ninguém veio aqui. É bem já típico. Ouvi muito disso. É bem assim mesmo, não sei né? o quê, mas ninguém veio, eu me cuidei sozinho. Então, sabe? isso é sinal que ele está fechado, tem ira no coração. Sabe, são aquelas pessoas que dizem mesmo, é igualzinho você falou mesmo. Eu resolvi sozinho. Então, ele também pode. Gente, você é você, ele é ele. E se você resolveu sozinho, que bom que você acha que resolveu. Mas é tão bom quando Deus nos consola. Isso, né? Que eu ia falar, porque já vi situações em que você estava com a pessoa tentando e ela não te viu ali querendo consolar. Né? Bem isso. Às vezes não é porque eu resolvi sozinho, a pessoa se trancou tanto que nem resolveu, né? Porque ela não deu acesso ao outro para chegar nela. Porque nós temos que dar acesso ao outro, né? Hoje a gente encontra literatura do tipo assim, curada para curar, não é assim que a gente diz, né? Consolada para consolar. Não dá para você levar consolo para outro se você não recebeu esse consolo de Deus. Né? Vamos dizer, se as suas mágoas não foram cuidadas, né? Se você não cuidou de você de uma forma ou de outra, que não seja só no consolo, mas que se você não se cuidou, você não vai conseguir dar para o outro o que você não tem, né, Mirtz? Bem, eu já contei aqui, a gente tem mais empatia para consolo quando a gente passou. Isso. Claro. Mas quando a gente passou
E resolveu, e foi consolado. Porque se você não resolveu, você vai chorar junto e você não vai estar chorando por ele, você vai estar chorando por você. Vem aquela lembrança do tempo em que você sofreu e foi machucado, sabe? Então, são dois abraçados sem consolo nenhum. Né? Eu sempre digo, sem consolo nenhum, sabe? Eu digo isso bem de experiência mesmo, porque eu tinha essa noção de orfandade, de perder pai. Então, quando alguém perdia o pai, eu identificava a dor, tá? Agora, e o consolo? Eu passei um tempão sem ter recebido este consolo. Passei sofrendo como órfão mesmo, né? Eu só pude fazer isso efetivamente quando eu recebi consolo. Porque senão você só se identifica e vai chorar junto. Exatamente. Né? O consolo não vem. Não vem, não é... Pode até surtir um efeito no outro dele... Momentâneo, né? Saiu do abraço, né? Vai lá, né? Queridos, nós somos seres humanos e tem muita coisa comum, principalmente de dor e de tudo mais, sabe? Experimentar esse consolo de Deus e levar esse consolo, né? A crônica que eu li dizia a respeito dessa coisa visível que está aí, que a gente vê nos malabares. Tudo. Mas, às vezes, e aquele que está do teu lado? Isso. Às vezes, dentro da igreja. Dentro da igreja. Tem, exatamente. E nós precisamos tanto estar atento para esse carinho e essa misericórdia, esse empatia, né, com o outro, mas também precisamos estar atentos para não deixar passar o tempo, né? Não deixar passar, né? Sim. Eu vou ler para você o versículo da minha vida, eu sempre digo. Efésios 3, começando no 14, diz assim: por essa causa, Paulo falando, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. No homem interior. Olha, não é lindo? É tão lindo que eu trouxe até para você na versão A Mensagem, que é uma bem contemporânea, né? Diz assim, olha, não me canso de pedir que ele os fortaleça pelo seu Espírito, não com força humana, mas com o seu glorioso poder interior, para que Cristo viva em vocês, que o convidaram para entrar no seu coração. Ai, que lindo! Essa é bem clara, querido, né? muito claro, sabe? O consolo, a força, porque consolar é transmitir essa fortaleza para quem está fraco, esse poder. É o poder de Deus. E quando Paulo que está pedindo, ele diz assim, por essa razão eu dobro meus joelhos, para que você seja fortalecido. Né? Isso. Tem uma época que eu fiz um curso de capelania e é exatamente isso. A gente comentou, mas assim, não é perguntar o que o outro está tendo, o que acontece, é querer saber, ou querer dar uma notícia boa, não, isso vai passar, ou tal. É justamente isso, deixa Cristo entrar que Ele vai acalmar, né, Mirtz? E sabe, às vezes, para você aprender a ser um bom consolador, vá tentar consolar alguém que está no hospital e ter uma experiência que quando você chegar lá, você sair consolado de lá. Sai consolado, né? Exatamente. Você sair consolado com aquela pessoa que está aceitando, entendendo, né? Se posicionando, né? E ela já está deixando Deus fazer no espiritual. Aí a hora que você chega no pessoal, é uma bênção, né? E eu vou continuar em Efésios para você, que vale a pena. Efésios 3, 17 e 19 diz assim: assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, de conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha que legal. O amor de Cristo nos traz a plenitude, né? Sabe, consolar é ministério. E não é ministério para quem Deus deu o dom. Não existe um dom de consolo.
Existe um dom de amor. De amor, né? exatamente. Que você precisa perceber esse amor e sair para o consolo, sabe? Tem a ver com o outro, tem a ver com o primeiro mandamento, como você falou. Sabe, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tem que ser, né? Genuíno, né? Porque o que você vai consolar é com aquilo que vem do Senhor. E você precisa conhecer isso, precisa ter experimentado isso. Deixar ser canal de Deus também, Ele te usar, né? Te conduzir. Quando eu passei esse entendimento, quando você tem entendimento, consolo efetivo, eu não sei se eu já contei aqui, eu não sei se você conhecia essa historinha, que eu sempre gosto de terminar essa reflexão com alguma coisa assim, diante de uma adversidade, como você se porta e como você se estende ao outro. Porque você entende que um bom consolador, você diz assim, ele entendeu, foi consolado, está capaz. Essa historinha é de um fazendeiro que resolveu vender uns cachorrinhos e colocou uma placa lá. E passou um menininho que viu a placa e entrou e foi buscar em casa um dinheiro, entrou e disse, olha, isso aqui é o dinheiro que eu tenho. Com esse dinheiro eu compro alguma coisa? Ele falou, compra. Eu vou mostrar os cachorrinhos para você. E abriu uma caixa e saíram aquelas bolinhas lindas de pelo correndo, né? E o menininho já ficou deslumbrado o que ele ia escolher. Aí ele percebeu que atrás aqueles que vinham bem ligeirinho, vinha uma bolinha daquelas mancando com dificuldade. Aí ele chegou perto e falou, já escolhi, eu quero esse. Aí o fazendeiro, o dono lá, disse assim, olhe bem, este aqui tem um problema sério na perna. Esse aqui nunca vai poder correr com você igual esses aqui correm. Aí o menininho levanta a calça e mostra para ele que ele tinha uma perna mecânica. Ele falou assim, eu também nunca vou poder correr assim. Então, este pequenininho aqui vai ter em mim um companheiro que sabe o que ele o que ele precisa, o que ele entende, né? Que legal, né? Não é uma historinha uma bonita, ilustração, né? assim, fechou com chave de ouro, porque só ele vai saber, né? Só ele, né? Quando ele diz assim, ele vai saber bem, né? E o outro lado é verdadeiro. E ele que vai ter um companheiro em que ele não precisa correr tanto. O cachorrinho também não corre, né? Então, é assim, queridos. Onde estão os consoladores? Será que às vezes não estamos, e eu e Eliane nos incluímos, né? Sentados, acomodados, numa zona de conforto, né? E quando as pessoas estão aí em volta, precisando ser consoladas, precisando ser consoladas, e nós já temos essa experiência, é sempre uma boa pergunta, né? É uma reflexão interessante nos dias atuais, né? De tanta dificuldade. Era isso que a gente tinha para você. A gente agradece demais a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.